paz do Senhor, queridos amados da Nova Aliança. Estamos aqui para finalizar a nossa matéria, nosso estudo sobre escatologia. Olha só como o tempo passou, o tempo voou e agora nós já estamos entrando na nossa última parte, na nossa última lição. Vamos fazer uma oração apresentando a Deus este momento em que estaremos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Pai amado, Deus querido, estamos felizes por mais esse dia, esta manhã que o Senhor nos abençoa. Somos gratos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Pedimos que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria para que possamos concluir, Pai, o estudo da Tua Sagrada Escritura. Somos gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Nós temos agora mais um trechinho da matéria para concluirmos. Na última aula nós falamos bastante sobre aquele zoom que nós demos na segunda parte da tribulação e da grande tribulação. E agora nós vamos concluir nosso estudo após a segunda vinda de Jesus. Nós vimos que o Jesus vai vencer a batalha contra o diabo, o falso profeta e o anticristo, e nós vamos dar agora continuidade na segunda vinda de Cristo. Vamos lá, na nossa linha do tempo, ver aqui. Então nós vimos aqui a segunda vinda de Jesus. Ele vai socorrer a nação de Israel na batalha em Armagedon, e com isso ele vai aprisionar o falso profeta, o anticristo e o Satanás. Eles serão jogados vivos no lago de fogo. Vamos ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 20, e também no versículo 20, do capítulo 20, do 1 ao 3. Então, vamos lá fazer a leitura. 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então nós vemos aqui o João tendo a visão do falso profeta e do anticristo sendo lançados vivos no inferno, que eles vão inaugurar o inferno junto com Satanás. Aí no capítulo 20 vai continuar. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, com a segunda vinda de Jesus, ele vai prevalecer sobre o diabo, sobre o falso profeta e sobre o anticristo. Eles serão lançados vivos e aprisionados no período de 1000 anos. Nós vimos aqui o anjo sendo enviado para acorrentar os três, e o diabo ele ainda vai ter uma oportunidade de ser solto. Vai iniciar-se depois deste período, aqui que nós vamos ver na nossa linha do tempo, o reinado de Cristo por 1000 anos, tá? Cristo ele vai estabelecer o seu reinado, e isso nós chamamos de milênio. Após a batalha Armagedon, Jesus inicia o seu reino na terra por 1000 anos de paz. Nós vamos ler lá em Apocalipse 20, do 4 ao 6. Então, nós vamos ter paz, a igreja irá reinar com Cristo durante este período. Deus vai estabelecer a sua paz. Neste momento, queridos, aquelas pessoas que ainda estão vivas, que sobraram da batalha em Armagedon, ainda estarão aqui na terra, tá? Ainda não chegou a condenação deles. Jesus vai reinar, será colocado uma vida normal aqui na terra, mas agora com o governo de Jesus. Então todo o sistema político estará no governo de Cristo e todo o sistema religioso também estará no poder de Jesus. A terra será feita em paz. Nós vamos ter
novamente o Senhor reinando agora aqui na terra. Ele vai reinar junto conosco na igreja no período de 1000 anos. Vamos ver isso lá em Apocalipse 20, do 4 ao 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Eu vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram ou reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então você vê aqui todo mundo reunido, todos aqueles que a igreja está reunida aqui com Jesus, todos aqueles que durante o período da tribulação e da grande tribulação negaram adorar ao anticristo, eles estão reunidos aqui com a gente também. Você vê o João relatando isso, aqueles que morreram em Cristo também já estão aqui conosco, e ele vai falar da primeira morte e da segunda morte. Eu não vou entrar neste assunto, porque vocês terão logo na próxima semana uma matéria que vai falar exatamente sobre isso, tá? Então, para não pegar conteúdo do professor que vai dar a aula para vocês, eu vou deixar aqui essa parte que ele vai dar uma boa explicação a vocês, tá? Mas você vai ver que é algo tremendo, e bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Vou dar só um spoilerzinho para você. Eu faço parte daqueles que estão na primeira ressurreição. E você, querido, nós vamos ficar reinando com Cristo, hein? Fica a dica aí, hashtag fica a dica, só um spoilerzinho. Bem-aventurados aqueles que estão vivendo com Cristo. Talvez nós não passaremos pela primeira ressurreição. Talvez Cristo volte ainda na nossa geração. Mas o próximo professor vai esclarecer tudo isso para você, falando sobre a primeira ressurreição e a segunda morte, tá bom? Então nós vimos aqui que vai iniciar um governo de Cristo durante um período de 1000 anos. De 1000 anos, onde ele vai reinar com paz junto com a sua igreja, e nós estaremos com ele, amém? Nós estaremos com ele. Vamos dar continuidade aqui na nossa linha do tempo. Depois de 1000 anos, o que vai acontecer? O diabo ele vai ser solto novamente. E aqui nós vamos ver Gog e Magog sendo citado por João. Vamos ler aqui a nossa descrição. Depois de preso por 1000 anos, Satanás será solto e seduzirá as nações. Muitos se unirão a ele para uma batalha. Olha só, não vai ter nem graça. Porém descerá fogo do céu, e eles serão consumidos, pois com o sopro de sua boca, Jesus derrotará definitivamente a Satanás. Glória a Deus! Não vai ter nem graça aqui essa batalha, viu, meu querido? Vai ser algo assim, muito rápido, muito instantâneo, assim, não vai ter não vai dar nem pro cheiro, como diz no popular, tá? Nós vamos ver rapidinho a situação sendo resolvida com Jesus através do sopro da sua boca, tá? De uma vez só ele vai acabar com isso. Querido, dá um minutinho para mim aí rapidinho. Eu esqueci aqui de colocar meu notebook para carregar, e se eu não fizer isso, vai acabar a bateria. Só um minutinho, só um minutinho. Voltei, gente, rapidinho, porque senão ia ter que começar tudo de novo, né? Mas foi rapidinho. Foi uma falha técnica aqui, tá? Então, nós vamos ver que com o sopro de sua boca, Jesus ele vai exterminar o diabo, né? E vai agora definitivamente derrotá-lo, e ele será aprisionado eternamente, agora para ser atormentado eternamente lá no inferno. Glória a Deus, aqui nós vemos a vitória definitiva. Vamos fazer a leitura lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10. Quando, porém, se completaram os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, nós vimos aqui o que eu já te falei, vai ser muito rápida essa batalha. Gog e Magog, gente, Gog faz menção a um líder, tá? E Magog é um dos descendentes dos netos de Noé, que ocupam ali a região da Europa. Então, crê-se que eles virão, através de um líder estabelecido ali na Europa novamente, tentar pelejar contra a nação de Israel. E a Bíblia fala que é uma multidão muito grande, comparada até com a areia do mar. Então, é algo muito grande que irá sitiar, ou seja, vão cortar a água de Jerusalém. Sitiar é isso, né? É uma estratégia de guerra, cortar a água, cortar a energia, deixar eles isolados sem entrar alimento, e tudo isso eles vão fazer influenciados pelo diabo, já não mais pelo anticristo. O anticristo já está aprisionado lá no inferno. Agora o próprio diabo vai seduzir as nações para que marchem contra a Israel e tentem pelejar. E neste momento Jesus virá e com um sopro derrubará tudo e aniquilará já por completo e destruirá o diabo, tá? Então é uma batalha de Gog e Magog que é muito rápida, é só a reunião realmente de algumas nações, de alguns povos para tentarem pelejar contra Israel, mas Jesus vai prevalecer de uma forma muito rápida, tá? Depois disso, nós vamos ver aqui, nós vamos ter o tão temível trono branco. Gente, esse trono branco ele é temível. Por que ele é tão ruim? Porque aqui diante de Deus, todos aqueles que morreram sem Jesus serão condenados eternamente. Neste momento, querido, não tem mais como voltar atrás. Não há como arrepender-se neste momento. Eles estarão diante de Deus, diante da glória de Deus, e serão julgados. Aqui não tem mais como voltar atrás. Realmente é uma consumação, é apenas a declaração de sentença da condenação eterna e do tormento eterno que eles irão sofrer no inferno. Todos aqueles que negaram a Jesus, todos aqueles que um dia ouviram falar de Jesus e não deram bola, todos aqueles que fizeram coisas contra Cristo, que não creram em Jesus, que aceitaram a marca da besta, que não se arrependeram dos seus pecados, que blasfemaram contra Jesus, aqui eles serão condenados eternamente. É terrível, é um momento triste, tem que trazer para nós uma tristeza no nosso coração, porque infelizmente nós sabemos que isso vai acontecer, mas ao mesmo momento que isso desperta uma tristeza em nós, precisa despertar também um avivamento para que possamos pregar mais do Evangelho de Cristo, falar mais da palavra de Deus para este mundo, para que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis com a pregação de Cristo. Deus não predestinou ninguém para ser condenado. Todos têm a oportunidade de ser salvos. E é o desejo de Deus que se salvem a maioria das pessoas. Mas isso entra dentro da decisão que ela precisa tomar. Vamos ler aqui no 20, no versículo 11 em diante. Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Gente, é tão terrível que a terra, os céus, as estrelas vão tudo se esconder, tá? Vi também os mortos, os grandes, os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Aqui João está vendo, quando ele fala grandes e pequenos, ele está falando que não importa o status que você tem aqui na terra, se você foi um homem muito importante, um homem muito prestigiado, um homem muito rico, um homem muito influente ou um homem simples, humilde. Aqui, quando ele fala grandes e pequenos, é nisso que ele está se referindo. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados por um, segundo as suas obras. Um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então vocês terão depois a matéria sobre a segunda morte, tá? Mas rapidinho aqui. Então não tem como se esconder. Se foi cremado, nós não sabemos como, mas vai ser refeito o seu corpo para passar pelo julgamento. Se morreu afogado no mar e os peixes comeram, vai voltar também, não sei como, mas a palavra de Deus fala que irá voltar. Ela só não nos dá muito detalhe de como vai ser isso, né? Mas vai voltar. Então, todos aqueles que estão mortos, independente de onde eles estejam, as cinzas estejam, independente de onde o seu corpo esteja enterrado, eles serão ressuscitados e passarão um a um pelo julgamento e a condenação diante do grande trono branco, tá? Então, esse trono branco, ele não é para o cristão. O cristão, ele vai passar pelo tribunal de Cristo, que nós já trabalhamos algumas aulas passadas, que nós vamos ter as nossas obras provadas diante de Cristo para recebermos o nosso galardão. Aqui não. Aqui todos aqueles que passaram por esse trono branco será para ver as suas obras e para a condenação eterna. Por isso eu disse que é terrível este trono branco, né? Porque é de condenação e um juízo realmente de Deus para todos aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, para todos aqueles que não foi encontrado o nome escrito no livro da vida. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Depois do trono branco, aí sim nós vamos ter o reinado eterno de Jesus, o estado eterno de Deus, que viveremos com Ele por toda a eternidade. É uma nova Jerusalém, é um novo céus e uma nova terra. A Bíblia ela não nos dá muitos detalhes sobre isso, mas nós sabemos que será algo maravilhoso, uma eternidade maravilhosa. Nós vamos poder conviver com os animais ferozes, estaremos todos juntos, não haverá fome, não haverá dor, não haverá mais pecado, só alegria. Nós passaremos o dia cantando e glorificando ao Senhor junto com os anjos. Será realmente algo muito lindo, muito maravilhoso, a nossa eternidade. E por ser algo eterno, é difícil mensurarmos, né, como vai ser a eternidade. Para a nossa mente humana, que é limitada, ela é muito complexa, né? Às vezes nós temos dificuldade de entender o que é eterno, mas é algo maravilhoso, algo que não vai ter fim e nós vamos viver eternamente nos novos céus e na nova terra. Vamos fazer a leitura aqui do texto, lá em Apocalipse 21, no versículo 1 e no versículo 2. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, que habitará com eles para sempre.
e Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só, vou dar continuidade aqui a leitura, querido. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Amém. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, querido, nós temos aqui a promessa de aqueles que servem a Cristo vivermos com Ele um novo céus, uma nova terra e uma nova Jerusalém. E assim nós concluímos essa parte da linha do tempo do nosso estudo. Eu quero fazer com você agora uma revisão de tudo aquilo que nós falamos. Aqui nós temos agora, ó, aquele quadro que nós iniciamos ele lá na primeira aula, perdão. Então nós vimos aqui, ó, que o início da escatologia, o estudo da escatologia, ela se dá com a reconstrução da cidade de Jerusalém, que vai ser o início das 70 semanas de Daniel. Nós vimos aqui e passamos que as 70 semanas, 69 semanas, elas são contadas até aqui o surgimento do Messias, ou seja, Jesus Cristo, nós vimos isso. Nós vimos que aí se dá um tempo na contagem, porque vai ter a ação da igreja do mundo, aqui no mundo. Nós vimos que lá, quando Jesus ele morre, ele sobe aos céus, depois de um tempo se dá início à igreja primitiva, que continua até hoje. Ela vai até quando? Até o seu arrebatamento. Nós vimos algo muito importante que nos alerta nos nossos dias, né, sobre a Constituição de Israel como Estado lá em 1948. É uma profecia que foi cumprida, que nós tínhamos lá em Ezequiel e também em Isaías. Isso trouxe a possibilidade da nação de Israel voltar para a sua terra e assim começar a estabelecer o culto. Isso está ligado com o retorno de Jesus. Nós vimos que hoje nós estamos aqui em 2020, nos dias atuais, aguardando o quê? O arrebatamento da igreja, que nós não sabemos quando será. Somente o Pai sabe quando vai ser o retorno, o arrebatamento da igreja. Nós explicamos para você que existem linhas de teologia que creem que esse período de grande tribulação e tribulação acontecem diferente daquilo que nós ensinamos. Nós cremos na linha de pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes do período da tribulação e grande tribulação. Depois nós demos um zoom aqui, ó, nesse período do reinado do anticristo até a segunda vinda, que são os 7 anos, que é a última semana lá de Daniel, que é dividida em 3 anos e meio, em duas partes de 3 anos e meio cada. O primeiro 3 anos e meio é a tribulação, e depois os 3 últimos anos e meio é a grande tribulação. Ela começa com o anticristo, nós fizemos o zoom, né? Gastamos 2 aulas para falar sobre isso. Começa com o anticristo fazendo o acordo com Israel, depois nós vamos ver que será aberto os selos, será tocada as 7 trombetas, serão derramadas as 7 taças, o anticristo vai quebrar o seu acordo, vai perseguir a nação de Israel. Quando chegar na batalha de Armagedon, Jesus virá e vai derrotar e aprisionar, né? Aí nós chegamos aqui na segunda vinda de Jesus, que nós trabalhamos agora nessa última matéria, o início do reinado de Cristo através do milênio, e depois falamos também sobre o trono branco, que é a condenação de todos aqueles que não aceitaram a Cristo, que morreram ou que não aceitaram, que são vivos sem aceitar a Cristo, serão condenados eternamente, e depois será dado início ao Estado de Deus, ao governo de Deus aqui na Terra, com a nova Jerusalém, novos céus e uma nova terra. Amém?
Então, queridos, assim nós completamos essa parte do estudo de escatologia, vimos todos os aspectos, e eu quero rapidinho, já para concluirmos, falar com vocês 3 coisas importantes sobre a escatologia. O estudo de escatologia, ela deve nos motivar a quê? A 3 coisas. A uma vida produtiva, a uma vida positiva e uma vida de pureza. O estudo da escatologia não deve ser algo que você tenha um conhecimento para debater com as pessoas. Paulo, ele diz, instruído pelo Espírito Santo, que nós devemos fugir desse tipo de discussões. Discussões que não trazem nenhum tipo de edificação, gente, nós devemos nos ausentar, nós não devemos participar. Paulo, ele fala, olha, fujam dessas discussões que não trazem nenhum tipo de edificação, esses debates sobre o que é certo, sobre o que você deve fazer. Se não é algo que vai trazer edificação, fuja disso. Então, o conhecimento que nós adquirimos aqui com o estudo de escatologia não é para você tentar enfiar goela abaixo de alguém. Não é para você mostrar a alguém, não, eu sei o que vai acontecer, até porque nós vimos que existem fatos que a Bíblia nos traz com clareza, datas que a Bíblia nos traz com clareza, e fatos que existem linhas de teologia que creem de uma forma diferente, em períodos diferentes. O importante, meu querido, é que o estudo de escatologia, ele tem que trazer para nós a consciência e gerar em nós uma vida mais produtiva. Nós temos que produzir vida com o estudo que nós acabamos de ter. Então nós temos que buscar trazer esse estudo e aplicar para trazer vida. Como que eu posso trazer vida para mim com esse estudo? Buscando falar a palavra de Deus, evangelizar as pessoas, tentar motivar a nós a ganhar a vida daquelas pessoas que nós amamos, porque o inferno, você viu comigo que o inferno é real, que a condenação eterna ela é real, você viu as coisas terríveis que vão acontecer aqui na Terra, e isto é real. Então o estudo da escatologia tem que nos levar a uma vida produtiva, a uma vida positiva, ou seja, nós temos que crer que o Senhor deu essa revelação a João, não para trazer medo a nós, não para trazer a nós receio, mas não, coisas positivas. Nós temos que ver os aspectos positivos, que existe um Deus que venceu a morte e que está preparado, apto para abrir os selos, e nós estaremos com seres celestiais adorando a Ele, participaremos das bodas do Cordeiro, da ceia de Deus. Então, tudo isso, o estudo de escatologia tem que nos levar a uma vida positiva, uma vida alegre e uma vida de pureza. Nós vimos, meu querido, que Deus ele não coabita com o pecado. E nós sabemos que o pecado nos leva e nos afasta de Deus. Isaías fala isso, que as minhas iniquidades me afastam de Deus. As minhas impurezas me afastam de Deus. O estudo de escatologia ele não é para trazer medo. Nós não devemos pegar a mensagem de medo, porque isso não é a forma correta de apresentar o Evangelho. É uma forma muito sensível de colocar medo nas pessoas. Esse tipo de pregação, olha, se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno. Meu querido, você está fundamentando o Evangelho na vida da pessoa de uma forma errada. Isso é uma consequência daqueles que não aceitaram a Cristo. A verdadeira pregação do Evangelho, ela tem que ser baseada na consciência que nós somos pecadores e que necessitamos ser salvos e que existe um Salvador que já nos redimiu através do seu sangue, de graça, para que possamos exercer e usufruir da vida eterna que Ele tem prometido para nós. Então nós temos que ter uma vida de pureza, condicionar o Apocalipse, o estudo de escatologia, a necessidade que as pessoas têm de ser salvas. Olha, se você não for salvo, vai ter uma chuva de pedra de quase 35 quilos, você vai querer passar por isso? Vai chover
vai chover fogo, os rios serão transformados em sangue, os mares serão transformados em sangue, vai ter gafanhoto, né? Não, gente, não entre nessa linha de evangelização, mas use o estudo de escatologia para você ser motivado a pregar o evangelho a outras pessoas. E detalhe, João ele fala que nós não devemos mudar uma vírgula do que está escrito aqui. E nós temos que ter todo este cuidado para não inventarmos nada do que está além daquilo que já está escrito na palavra de Deus. Amém, queridos? Foi um grande prazer estar com vocês. Eu realmente quero agradecer essa rica oportunidade de juntos acordarmos cedo e termos um tempo para meditarmos aqui na palavra de Deus. Eu peço ao Espírito Santo que aquilo que faltou da minha parte para passar a vocês, que ele possa concluir, que ele possa trazer a edificação na sua vida com todo este estudo. Amém, meu querido? Eu quero orar abençoando a sua vida. Eu espero em breve, assim que finalizar este período de isolamento, ter a oportunidade de estar reunido junto com vocês aí, dar um abraço, dar um aperto de mão aí bem apertado em todos. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar e meditar na tua palavra. Pedimos que o Senhor traga a completa visão e revelação deste estudo aos nossos corações. Eu peço ao teu Espírito Santo que complete o que da minha parte faltou, ó Pai, de falar neste estudo. Senhor, que nós possamos cada dia mais ter ardente em nosso coração o desejo de falar do teu evangelho, de pregar a tua palavra. E Pai, nós como igreja clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos ansiosos para o dia em que o Senhor virá buscar a sua noiva, a sua igreja, para que possamos viver contigo por toda a eternidade. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua bondade que tem nos alcançado. Que seja feita sempre a sua vontade em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês terão agora um culto abençoado, que eu tenho a plena certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Fiquem firmes na fé, na esperança e no amor, e até a nossa próxima oportunidade em nome de Jesus.